Pessoal, espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. O objetivo hoje é fazer uma revisão, na verdade, uma síntese, uma grande síntese de todos os conteúdos que a gente já viu no nosso primeiro bimestre aqui na disciplina de metodologia, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente viu um texto, né, sobre os tipos de conhecimento, onde a gente trabalhou o conhecimento científico, popular, o filosófico e religioso, né? Depois disso, vocês fizeram um trabalho com esse texto, tentando desenvolver um esquema, né? Na verdade, um mapa mental, porque aí a gente já também discutiu sobre algumas ferramentas para nos ajudar no auxílio, né, às nossas leituras, aos nossos estudos. Então, a primeira ferramenta que a gente trabalhou foi a ferramenta do mapa mental, né, ou esquema. E fizemos isso tendo como base de consulta esse texto sobre os tipos de conhecimento, certo? Então, foi nosso primeiro trabalho avaliativo, né? E também com o objetivo de discutir essas técnicas, né, necessárias para um bom fichamento, no caso, para um bom mapa mental. Então, foi feito com base em palavras centrais, né? Então, é preciso que, se vocês estudaram sobre o conhecimento científico, por exemplo, que no mapa mental, as características sobre esse conhecimento estejam lá claras, né? A questão do layout também. Por que é importante o layout de um bom mapa mental? Porque você tem ali como propósito tentar também fixar esse conhecimento ou esse conteúdo com base nas cores, né? A gente usa, então, a questão das cores, a gente usa a questão do tamanho das fontes, das letras, né? Então, a gente elabora um mapa mental tendo como conceito essas características de um bom mapa mental, né? Ser feito por tópicos centrais ou temas geradores que daí são desenvolvidos os outros, né? Ou seja, temas secundários, né? Com base nesse tema central, certo? Então, eles precisam estar alinhados hierarquicamente e, claro, com palavras centrais, não é com textos, não são com frases, né? Então, um bom mapa mental é esse, que consegue enxugar, consegue sintetizar a ideia central de um determinado texto, artigo, livro e tal, tá bom? O outro trabalho, né, que a gente desenvolveu foi sobre um fichamento de referências, né? E aí a gente discutiu os vários tipos de fichamento, sendo o primeiro de referências. A gente escolhe um tema, né, e com base nesse tema a gente seleciona um material, né, e ficha ele, estabelece, né, ou melhor, elabora esse fichamento com base nesse tema, e através do material que a gente conseguir encontrar. Então, a gente ficha, né? A gente lista essas referências, esses artigos, utilizando, no caso da psicologia, as normas da APA. E aí a gente viu também em sala quais são essas normas da APA para fazer referências, né? Como é que a gente deixa lá a referência correta, seguindo as normas da APA. Então, nós fizemos o fichamento de referências. E também aprendemos que existe o fichamento de citação, né, de transcrição, o fichamento de resumo e o fichamento de comentários ou críticas, né? E para isso tudo foi o último trabalhinho que a gente desenvolveu. Então, vocês escolheram um artigo científico e ficharam esse artigo, né? Se ele tinha lá 10 páginas, vocês foram fichando página a página, seja resumindo, fragmentando, né, por pedaços, seja citando, ou seja, transcrevendo pedaços idênticos ao texto, e aí todo o fichamento ele tem que ser pontuado pelas páginas, né, porque na verdade você está fazendo um recorte, né, um passo a passo daquele artigo. E no final a gente apresenta uma crítica ou um comentário, né, em relação, obviamente, ao texto que você acabou de ler. Nunca esquecendo que no fichamento a gente está fichando sobre um determinado texto, um artigo no caso, é importante que essas referências estejam logo no início do trabalho. Por que no início? Porque tudo que vai estar descrito nesse texto diz respeito a esse artigo, né, a esse fichamento, ou seja, esse tópico que você selecionou, certo? Vimos também os tipos de resumo, né? Então, nós trabalhamos lá
Falamos sobre mapa mental, falamos sobre fichamento, falamos também sobre os resumos, né? E vimos lá que tem 3 tipos de resumo: o indicativo, o informativo e o crítico. E também quais são os exemplos, né? Como que ele fica estruturado. Diferente de um fichamento de resumo, que você vai fragmentando pedaço por pedaço de páginas, quando você vai fazer o resumo propriamente dito de um artigo ou de um livro, você desenvolve ele em forma de um texto corrido. Ele não tem fragmento, ele não tem separação, ele não tem citação. Né? Então, independente do tamanho do texto, por exemplo, a gente tem aí trabalhos com 10 páginas, 15 páginas e o resumo com linhas, 250 palavras, 300 palavras, né? Que é o resumo indicativo, que normalmente ele é sempre apresentado antes do artigo científico. Então, aquele resuminho que vem no artigo científico é o resumo indicativo, porque ele é curto, objetivo, direto, traz a ideia central, a conclusão e só. O resumo informativo não, é aquele que a gente faz para estudar mesmo. A gente vai a gente vai resumindo o artigo inteiro, né? Não tem aí um número mínimo de páginas, a não ser que o professor determine, né? Mas ele é mais longo, mais denso. Quando você faz um resumo informativo, você não tem necessidade de voltar ao texto. E temos o resumo crítico, que é o único que no final você dá um parecer, você dá a sua opinião sobre aquele texto lido, correto? E para finalizar, a gente viu sobre a resenha, né? Eu tinha dito que a resenha é um trabalho mais denso, mais complexo, como está aí nos slides, né? Apresentando também, que é necessário que você tenha conhecimento sobre aquele autor que você vai resenhar no primeiro momento, né? Sobre as obras que esse autor já fez também, e logicamente, em especial, a essa obra que você vai resenhar. Então, é um trabalho autoral, por isso que toda resenha tem um título que é dado pelo resenhista, no caso, né, a pessoa que está ali escrevendo aquela resenha, e tem todo aquele passo a passo da estrutura de uma resenha, correto? Então é isso, pessoal. Sintetizando todos esses tópicos aí de conteúdo que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre, é importante que vocês leiam, né, o material, os textos que foram